Você é feliz? Mais uma pergunta. Felicidade é a mesma coisa que alegria? Eu, no estudo, ó, avião, tá vendo? Só um parente aqui. Toda vez que eu vou fazer estudo, você vê que o inimigo não quer deixar você em paz para fazer. Ele quer perturbar você, ele quer tirar a atenção daquele que pode estar ouvindo a palavra de Deus. É impressionante. Nossa, hoje está um silêncio, está gostoso aqui, pá, mas é só eu começar a fazer estudo, não sei se vocês ouviram aí o helicóptero, mas vamos lá. Então a gente está falando, o estudo passado eu falei sobre sorte ou azar, né? Que o cristão, ele não vive sob o acaso, sob, né? Embaixo do acaso. Ele vive com Deus, é Deus que determina tudo, é Deus que estipula a vida de um cristão. Agora, infelicidade. Felicidade existe, né? Que você é feliz, é a mesma coisa que alegria. Vamos ver o que a Bíblia trata com relação a esses nomes, né? Felicidade existe, claro que existe, né? É claro que você pode ter momentos que você está feliz, tudo, mas vamos ver como é que acontece isso na nossa vida, né? Então a gente vê assim, olha, primeiro, né? O que é a felicidade? A nossa cultura, né, define a felicidade. Eu não sei se a nossa cultura, talvez o mundo inteiro, defina a felicidade com relação a essas mesmas coisas que estão escritas aqui, né? Então é assim, é você sentir prazer, não prazer sexual. Talvez até possa ter prazer sexual, né? Possa sentir prazer sexual e você está feliz. Ausência de problemas. Pô, não tenho problema nenhum. Já viu alguém que não tem problema na vida? Eu não tenho problema nenhum, então eu sou feliz por causa disso. Ou eu possuo muitos bens, eu possuo muitas riquezas, eu estou muito feliz. Ou ainda eu realizo sempre os meus sonhos, né? É algo que nossa, eu queria fazer aquela viagem, fiz aquela viagem, tal, eu realizei os meus sonhos, então eu sou uma pessoa feliz. Se você parar para pensar um pouco nisso tudo, isso são circunstâncias. Então você realizou a sua viagem. Pô, que legal, estou na viagem, estou feliz, estou curtindo aquele lugar maravilhoso. É uma circunstância. Ou você, aqui que a gente fala aqui, é, comprou um carro novo, fez alguma coisa, nossa, você está feliz porque você conseguiu aquilo. Então, é uma coisa dependente das circunstâncias. Hoje existe, amanhã não existe mais. Por exemplo, eu não sei, eu moro em São Paulo e às vezes você faz uma viagem maravilhosa para um lugar maravilhoso e aí você chega então e desce no aeroporto de Cumbica, pega seu carro, pega um táxi e você vai para sua casa e você pega aquela marginal Tietê. Toda aquela alegria que você teve, toda aquela felicidade que você teve de conhecer lugares novos, pessoas novas, comer coisas boas, experimentar coisas que você jamais imaginou experimentar. Você estava tão feliz na hora que você entra no seu carro e pega aquela marginal Tietê para ir para sua casa. Nossa, é a coisa para mim, né? Estou falando para mim, é a coisa mais deprimente que pode ter. Toda aquela felicidade parece que se esvaiu num ralo. Mas é um parênteses aí. Mas normalmente a felicidade é isso. A felicidade, ela não tem uma. Você não é feliz o tempo todo. Pode parar para pensar isso, né? Depende das circunstâncias. Acontece alguma coisa que você tanto esperava, que você tanto queria, que você tanto batalhou, pô, legal, você está feliz. Mas aquela coisa acaba, aquela circunstância, ela acaba, e aí, não vou dizer que você fica triste, mas você já não está mais feliz. Então a felicidade aqui ela é definida como isso, né? Como baseado nas circunstâncias. E a palavra feliz na Bíblia? O que quer dizer? É uma palavra hebraica, se a gente pegar no Velho Testamento, Ashrei, significa o quê? Bem-aventurado. Feliz é igual a bem-aventurado, né?
é verdadeiramente feliz. É o que essa palavrinha aqui significa. Plenamente realizado. Você está plenamente realizado diante daquilo que está na sua frente, né? Diante que está na sua vida. O Salmo 1, ele diz assim, ó, a gente já estudou o Salmo 1, ele fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é a pessoa que tira sarro, que goza, que menospreza, né? Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele continua aqui o Salmo, mas ele fala assim, ó, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio é uma pessoa que não considera absolutamente nada do que vem de Deus. É a pessoa ímpia, a pessoa que pratica impiedade, uma pessoa cruel, uma pessoa ruim, que não considera Deus, né, as coisas, os valores que são passados através da pessoa de Deus. Esse é o ímpio. Então, bem-aventurado é igual a feliz. Essa felicidade, ela não depende, essa felicidade, essa palavrinha ashrei aqui, em hebraico, ela não depende de circunstâncias. Não depende. Ela depende com quem você anda. Por exemplo, você anda com Deus, então você tem essa felicidade aqui. Você é feliz porque você anda com Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra é Macários. Também significa feliz. Lá, Jesus, ele fez um sermão da montanha, né, o sermão do monte. Tá? Isso está lá em Mateus 5. E ele fala das bem-aventuranças, das felicidades. Ele diz assim, ó, está em Mateus 5, capítulo 3, ele fala assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus era um pacificador, né? Você viu aquele cara que põe lenha na fogueira? Jesus nunca fez isso. Ele ia lá e ele pacificava, né? Como que você é na sua vida? Você é um pacificador? Quando alguém fofoca, né? Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você põe lenha. Pô, o que aconteceu com aquele pô, também? Você viu o cara? Você põe lenha na fogueira. A gente não deve fazer isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua, né? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está falando para a multidão, por isso que chama Sermão do Monte, né? Vai do capítulo 5 ao capítulo 7, mais ou menos. Ele reúne todo o pessoal senta ao redor dele e ele fala todas essas coisas malas. Você já imaginou a pessoa que estava ali ouvindo aquilo? Uma coisa fantástica, né? Então, essa aqui não é, o que ele está falando aqui, não é uma felicidade emocional, né? É um estado de quem vive sob a aprovação de Deus. Entendeu? É uma sensação, sabe aquela sensação de que quando você está feliz, claro, existe felicidade, existe momentos que você vai estar muito feliz, e é uma sensação muito boa, muito gostosa. E essa felicidade, só que assim, essa sensação gostosa que você está, quando você realiza um sonho, alguma coisa,
aquela sensação boa. Essa bem-aventurança aqui, essa ser bem-aventurado, feliz, aquele que anda com Deus, você estar nesse estado de espírito sempre, 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 sempre que você parar para pensar, puxa vida, quem é meu pai? Com quem que eu ando? Quem dirige a minha vida? Você pode transformar um momento de, assim, de tristeza, de um momento que você está naquele problema imenso e você pensar nisso e você vai ficar bem-aventurado, você vai sentir aquela sensação de como quando você consegue alguma coisa que te deixa com prazer ou com satisfação. É assim é o andar com Deus, né? E aí a gente coloca aqui uma meio que uma comparação, felicidade e alegria. Vamos comparar esses termos, né? Então, é aquele negócio, a felicidade depende do que acontece. Ou fui promovido, ganhei um presente, viajei, mas tudo isso passa. Tudo isso passa. A alegria, não. Ela é fruto do Espírito. Quer ver? Lá em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e por aí vai. Então, são fruto do Espírito. Quando você se converte, você vai ter o Espírito habitando no seu coração. E isso é um fruto dele. E essa alegria brota dele para você, né? É uma coisa que é dele. Se você pegar um pouquinho mais além aqui, ó, olha a situação. Paulo, que era um apóstolo de Cristo, ele estava preso, ele era muito perseguido. Eu já contei meio para vocês assim a história dele. Ele perseguia a igreja e Deus chamou ele pessoalmente. Ele estava indo para Damasco para prender cristãos. E aí ele caiu da mula lá, porque Cristo chamou ele e tal. Bom, enfim, ele se converteu. E aí, do Novo Testamento, dos 27 livros que tem no Novo Testamento, ele deve ter escrito uns 13. Então, assim, foi um cara muito importante para Deus, muito importante. E ele era muito perseguido por conta de ser cristão e de pregar a palavra de Deus. Ele era um judeu, fariseu, que eram aqueles caras muito rígidos, e aí ele se converte ao cristianismo. E aí o pessoal, os judeus perseguiam muito ele, muito. E nessa ocasião que ele escreveu essa carta aos filipenses, em Filipos, né? Era uma cidade da Grécia, ele estava preso. E olha o que ele escreve aqui: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Aí você fala, pô, como é que um cara que está preso, é óbvio que a prisão não era nada confortável, né? Ele estava preso e falou para as pessoas, para os discípulos deles, alegrai-vos. Alegrai-vos em quem? No Senhor. Percebeu a diferença entre felicidade, que é uma circunstância que logo acaba, e alegrar, e alegrai-vos, que ele fala aqui, que você pode sempre estar com essa alegria, porque é um fruto do Espírito. Então, mesmo ele preso, ele fala para o pessoal ver isso, né? Ficar alegre. E tem um texto, eu acho assim, fantástico, fantástico, fantástico. Está no profeta Abacuque. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Tava Israel ali, o povo judeu estava sofrendo muito. Ele diz assim: ainda que a figueira, eu acho esse texto maravilhoso, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Gente, olha que coisa maravilhosa, isso é até uma poesia, uma coisa que vem do fundo do coração, né? Talvez alguns estejam falando assim, é fácil você falar isso, que talvez você esteja vivendo um momento. Existem momentos assim que a gente tem problemas, e existem momentos que a gente tem ausência de problemas.
né? Mas não significa que a ausência de um problema é porque eu estou feliz, né? Mas a gente passa por problemas, certo? De todas os lados vêm problemas para a gente resolver. Mas quando você está andando com Cristo, eu não estou dizendo que os problemas vão se acabar. Ou agora eu me converti e não vou ter mais problemas na minha vida. Não, não é isso. É como se você, não sei se vocês já viram um filminho ou vídeo de Jesus, uma ilustração quando Jesus estava, que eu não tenho, não consigo mostrar para vocês o quadro. Eu tenho um quadro aqui de Rembrandt, onde Jesus estava com os discípulos no barco, no mar da Galileia, passando por aquela tempestade. E aí ele pega, ele estava dormindo, os discípulos acordam ele e falam, pô, nós vamos morrer aqui. Aí Jesus pega e acalma aquela tempestade. É como se Jesus estivesse com você no barco, na tempestade. E ele está. O Espírito Santo está sempre com você. Eu sei que é muito difícil, é um controle que você tem que ter para você administrar quando você está com problemas, administrar quando você está triste, administrar quando você não está feliz. Mas você tem que lembrar que quem anda com você é o próprio Deus. Ele está do seu lado, ele está dentro do seu coração. Ele coloca todas as coisas, ele conversa com você através da palavra dele. Ele está sempre com você. Então, procure alegrar-se, sabendo que se todos te desamparam, se todos te menosprezam, se todos às vezes até te ofendem, se todos não gostam de você ou você pensa que não gosta, lembra que Cristo morreu por você. O amor de Deus é tão grande que ele deu o Filho para morrer por você e por mim. Então lembra sempre disso. Alegrai-vos, alegrai-vos. Por pior que esteja a sua vida, se alegre no Senhor. Tenta fazer esse exercício aí. Por exemplo, quando uma coisa boa acontece para você, você fala assim, caramba, que sorte! Ou você fala, graças a Deus. É algo para se pensar, né? Que a gente já falou, a gente não vive no acaso, ou que sorte, ou que azar. Não, a gente vive sob os cuidados do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, né? Agora, eu coloquei uma figura uma thumbnail, né? No vídeo, quando a gente posta no YouTube, você tem que colocar uma miniatura lá, uma thumbnail. E eu fiz uma imagem que eu achei interessante, que é uma pessoa contemplando várias coisas, né? Eu coloquei a imagem aqui, então está contemplando um carrão, né? Quer dizer, ele deve estar pensando assim, caramba, quando eu tiver esse carro, aí quando eu achar a pessoa certa, é um casamento, né? Entre um homem e uma mulher, quando eu achar a pessoa certa, puxa, quando eu me formar, quando eu vencer, né? Então tem umas imagens, assim, um carrão e uma mansão atrás, uns noivos se abraçando, ele com aquela roupa de formatura, com o diploma na mão, aí um troféu, né? Segurando um troféu, assim, quando eu vencer, e uma viagem, né? De braços abertos, um avião, uma paisagem maravilhosa. E aí ele está pensando assim, caramba, será que quando eu conquistar tudo isso, eu vou ser feliz? É daí que vem a felicidade. É depois que eu conquistar todas essas coisas, é que eu vou ser feliz. Pobre o homem que pensa isso, pobre a mulher que pensa isso, que só vai conseguir ser feliz se conquistar a coisa A, a coisa B, a coisa C. Né? Não, não é por aí. Eu quero ler um salmo com vocês, que é fantástico também esse salmo. É o Salmo 16, que ele diz assim, olha o que ele fala aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias
perpetuamente. Olha o que ele fala, olha o que o salmista fala aqui. É um hino que Davi canta. Davi conviveu muito com Deus, muito com Deus. E tem vários. Deus, eu já falei para vocês, Deus é um Deus de relacionamento, ele quer conviver com você. Tem um texto que eu acho bárbaro também lá em Êxodo, que Deus promete uma terra para os judeus, ó, está aqui a terra, mas os judeus eram muito murmuradores, reclamavam demais e tal. E ele falou para Moisés assim, ó, o negócio é o seguinte, vai, e eu não vou com vocês, porque se eu for eu vou destruir esse povo, porque eles só reclamam de mim, só murmuram, só isso. Aí Deus, e o povo ficou triste porque ouviu isso. Ficaram tristes, não ficaram nem com medo, ficaram tristes. Caramba, porque eles sabiam que Deus estava sempre com eles. Deus alimentava eles, dava comida para eles, pediram carne, dava carne, pediram água, dava tudo para aquele povo, protegia, não gastou a sandália dos pés deles, eles andaram 40 anos. A Bíblia fala que nem a sandália não se gastou. Olha o cuidado que Deus teve com esse povo e o povo murmurando. Então Deus falou, ó, Moisés, vai, mas eu não vou. Sabe o que Moisés falou para ele? Ele falou, Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Se o Senhor não for, nós também não vamos. Então quem anda com Deus, ele tem esse desejo muito forte de ter Deus sempre perto, de ter Deus sempre por ali. E isso, sabe o que é? É alegria. É alegria pura, é alegria perpetuamente. Ele fala aqui, olha, tu me farás ver os caminhos. Deus, ele faz você. Lembra que eu falei de sorte ou azar? Quer dizer, Deus, ele determina o caminho que você deve seguir. E é aqui. E aí, ó, na tua presença, a plenitude de alegria. Então, você percebeu? Há diferença entre felicidade e alegria? Há diferença entre felicidade. Você pode ser feliz? Pode ser feliz. Você pode estar feliz? Pode estar feliz. Mas tem uma coisa que você sempre pode estar, é alegre no Senhor. Nele que há a plenitude de alegria. Não estou dizendo que, pô, você é cristão, não pode estar feliz. Não, nada disso. Você vai ter momentos inúmeros de felicidade, mas você vai passar por problemas, você vai passar por tristezas muitas vezes. E aí você tem que lembrar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele colocou para nós e daquilo que Ele se dispôs a fazer por você, que é te dar essa plenitude de alegria. Você pode ter a qualquer momento, mesmo diante de circunstâncias ruins, tá bom? E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que eu peço que Deus abra o coraçãozinho de vocês para que vocês possam vir a pertencer a essa família maravilhosa e ter essa alegria plena no coração de vocês. Amém, Senhor.